Olá, gente, vamos começar. Hoje, no nosso encontro aqui no 360, a gente continua avançando cronologicamente. Na semana passada, nós falamos sobre o período do milagre econômico e hoje nós vamos para o governo do Geisel, né? A aula passada terminou lá com o pronunciamento do Geisel, descrevendo um pouco a situação que o Brasil enfrentava naquele momento, e é deste ponto que nós partimos e vamos daqui para frente. Até retomando uma metáfora que eu usei na semana passada do carro que passa num buraco, o Brasil vai fazer a opção de acelerar, né, para que o carro volte a ganhar estabilidade. A nossa escolha não é frear de forma nenhuma, pelo contrário, é acelerar nesse momento, tanto que esse período daqui para frente é chamado, inclusive, por alguns de a marcha forçada, fazendo justamente referência a um modelo que dava sinais de esgotamento, dava sinais de trazer já problemas, mas não só a gente vai mantê-lo, como vai intensificá-lo e aprofundá-lo. Tá? Então, retomando aqui o ponto de partida, nós vimos que o milagre ele acabou porque as três pernas do milagre, digamos assim, elas são quebradas pelo choque do petróleo. A gente viu que o choque do petróleo afeta realmente os três pilares do milagre. Então, o choque do petróleo de 1963, ele ao mesmo tempo vai gerar um impacto negativo em termos de crescimento econômico, porque afinal a gente está falando de uma situação onde você vai ter uma restrição energética forte, então você vai ter um impacto negativo sobre o crescimento econômico, quer dizer, independentemente do que seja feito daqui para frente, nós não vamos ter mais taxas de crescimento de 11%. Nós podemos até manter boas taxas de crescimento, mas não serão mais na casa de 11%. A inflação vai subir via aumento de custos, então o crescimento diminui porque tem menos energia, né, menos petróleo para alimentar máquinas e equipamentos. Inflação sobe porque o custo da energia aumenta e, consequentemente, isso tem que ser repassado para os preços. E, por último, um desequilíbrio de balanço de pagamentos. Né? Desequilíbrio de balanço de pagamentos, a saída de dólares se torna maior do que a entrada em função do encarecimento do petróleo. O petróleo tem uma demanda inelástica a preço, então o aumento do preço do petróleo faz com que você tenha uma maior saída de dólares do que a entrada. Então há necessidade neste momento de um ajuste externo, é isso, de um ajuste externo, esse é o ponto mais importante, lembrem-se sempre, a gente já falou sobre isso em outros momentos, mas o ajuste externo é o mais importante, quer dizer, eu preciso reequilibrar o balanço de pagamentos. A inflação eu posso resolver depois, o crescimento econômico eu também posso resolver depois. Agora o ajuste externo não, porque eu vou perdendo reservas internacionais e eventualmente o país pode colapsar do ponto de vista das contas externas. E aí eu tenho três alternativas, eu cheguei a fazer até referência a isso no final da aula passada, mas é importante relembrar. Eu posso fazer uma mudança nos preços relativos. Em bom português, isso é desvalorizar o câmbio, porque aí você vai estimular as exportações e desestimular as importações. Então, em bom português, isso aqui é desvalorizar o câmbio. Lembra vocês que o Brasil tem câmbio fixo. Aliás, desde 1926, quando a Caixa de Estabilização foi criada, o Brasil nunca mais deixou de ter câmbio fixo. Né? Tivemos aí mudanças, regimes de taxas múltiplas, etc., mas o câmbio sempre fixo. E aqui não é diferente. O câmbio é fixo, então desvalorizar o câmbio significa simplesmente o governo baixar uma norma e mudar a taxa de câmbio. Seria uma alternativa. O problema disso é que desvalorizar o câmbio gera uma pressão inflacionária e também encarece os insumos importados, o que em parte atrapalha a manutenção da expansão industrial e do próprio crescimento econômico. Uma segunda possibilidade é atrelar o crescimento à sua capacidade de gerar dólares. Então, atrelar o crescimento à capacidade de gerar dólares, em bom português, isso aqui é o ajuste recessivo. Ou seja, você coloca o país em recessão propositalmente. Na parte de macro a gente vai até entender um pouco melhor como é que você consegue colocar propositalmente o país em recessão, mas atrelar o crescimento econômico à sua capacidade de gerar dólares vai significar na prática que você vai diminuir a absorção doméstica, ou seja, você vai diminuir as importações e ao mesmo tempo você vai estimular em algum grau
as exportações. Essa alternativa também não parece boa, os militares, o regime militar se legitima pelo crescimento econômico, a popularidade do governo era enorme. E, em terceiro lugar, nós temos aqui como alternativa o endividamento externo, pegar mais dinheiro emprestado no exterior. Ou seja, em bom português, aprofundar o modelo. Né, pisar no acelerador e aprofundar o que nós já vínhamos fazendo. Olhando para essas três opções, a opção que vai ser escolhida realmente vai ser a opção número 3. Né, o Brasil vai fazer uma escolha pela saída pelo endividamento externo, pelo aprofundamento da substituição de importações, pelo aprofundamento do avanço industrial, mesmo que isso signifique, claro, um risco maior. Um risco bem mais alto, um risco bem mais elevado. Tá? Então, esse é o cenário no qual o governo do presidente Geisel se inicia. Você precisa fazer um ajuste externo. E a opção feita pelo governo é do ajuste externo número 3, ou seja, captação de endividamento externo, aprofundamento do modelo e aceleração do próprio crescimento. Bom, a gente pode aqui, então, aprofundar um pouco a discussão e observar o seguinte. Nesse momento, o endividamento externo era uma possibilidade. Por quê? Países como o Brasil começaram a remeter grossas somas de dólares para os países exportadores de petróleo, notadamente do Oriente Médio. Né? Então, os países exportadores de petróleo passaram a ter uma grande quantidade de petrodólares, dólares oriundos de suas exportações de petróleo. Esses petrodólares, em grande medida, acabam depositados em bancos dos Estados Unidos e da Europa. Ou seja, de uma hora para outra, bancos internacionais, bancos globais, recebem grandes quantidades de dólares provenientes justamente dos petrodólares. E esses bancos acabam oferecendo crédito ao Brasil. Então, o endividamento externo brasileiro, neste momento, aliás, já estava no momento anterior, nada mais é do que o endividamento resultante de captação de dívida externa junto a bancos privados. Então, você está captando dívida externa junto a bancos privados como mecanismo de manutenção da aceleração do crescimento econômico. Esse processo é chamado na literatura como processo de reciclagem dos petrodólares. Então, nós estamos falando de um ambiente onde ainda há relativa liquidez no sistema financeiro internacional. Ainda há liquidez. Tá? A liquidez pode não ser tão grande quanto antes da crise do petróleo, porque, claro, o crescimento mundial desacelera, mas ainda há liquidez. Ainda há liquidez, ainda há possibilidade de você ficar captando dólares no exterior e aprofundando o seu endividamento externo. Então, o endividamento externo é uma possibilidade nesse momento. Diga. Os dólares do Oriente Médio indo para os Estados Unidos e para bancos da Europa, porque esses dólares, em grande medida, eles não permanecem no Oriente Médio. Você está falando de países exportadores de petróleo que têm uma renda muito concentrada, muitas vezes monarquias, como é o caso da Arábia Saudita, e você pega aquela grana e bota em contas offshore, bota em contas no exterior. O grosso do dinheiro acaba não ficando ali, no país de origem. Então, continua existindo liquidez, esse é o ponto. A liquidez é a mesma anterior à crise? Óbvio que não, né? Se você tem um crescimento menor, é natural que a liquidez acabe diminuindo um pouquinho, tem menos renda circulando e tal. Mas não dá para dizer que é um ambiente de restrição de liquidez. Diga. Já existia o PEP, já. Tá? Então, você está falando de uma movimentação onde, efetivamente, ainda há a oportunidade de endividamento externo. Aliás, o Brasil não vai ser o único a fazer isso. Você vai ter diversos países da América Latina, até países do leste europeu, nesse período da década de 70, aproveitando a liquidez internacional disponível para ampliar o seu endividamento externo. Países da América Latina, de uma forma geral, como o Brasil, pegam dinheiro emprestado no exterior para tentar manter o crescimento econômico e aprofundar o processo de industrialização. Países do leste europeu, em grande medida, pegam recursos para cobrir os seus déficits em balanço de pagamentos, mantendo a importação de gêneros que não são produzidos na indústria local em quantidade suficiente, principalmente bens não duráveis. Tá? Então, você está falando de um processo onde, na prática,
eu estou fazendo uma escolha arriscada. Eu estou fazendo uma escolha bastante arriscada. Tá? Diga. A escolha menos arriscada, travar o crescimento. Travar o crescimento é a escolha menos arriscada. É pisar no freio. Tá? Mas o Brasil está fazendo uma escolha que tem vantagens e desvantagens, veja bem, não são só desvantagens. O grande problema do Brasil é o custo que essa estratégia vai nos trazer por alguns fatores que vão aparecer ao longo do nosso encontro de hoje. Mas o desenho aqui da estratégia, em termos de balanço de pagamentos, é o seguinte. Em 1974, nós vamos conseguir manter o balanço de pagamentos equilibrado com o ingresso de dívida externa. Então, a dívida externa vai entrar e vai manter o nosso balanço de pagamentos equilibrado, tá bem? É a dívida externa que vai resolver o nosso problema, que vai realizar o nosso ajuste externo. Agora, essa dívida externa ela vai ser utilizada para comprar café? Não, é algo que os militares gostavam de repetir bastante à época, né? Essa dívida externa vai levar ao aprofundamento do nosso modelo industrial, né? Vai levar ao aprofundamento do nosso modelo industrial, ou seja, vai diminuir a necessidade de importações, vai aumentar a nossa capacidade exportadora, particularmente de produtos de maior valor agregado, e é isso que no futuro nos permitirá pagar a dívida externa. A estimativa dos militares era que em um horizonte de mais ou menos uns 10 anos, nós teríamos o amadurecimento desses investimentos, e, consequentemente, nós conseguiríamos pagar a dívida externa com os excedentes comerciais. Então, nós vamos ter o pagamento da dívida externa, do principal da dívida, né? Claro, os juros já são pagos bem antes até, e você vai conseguir pagar a dívida externa justamente com o aumento da sua capacidade exportadora. Essa é a aposta. É uma aposta que faz total sentido, mas é uma aposta arriscada. Arriscada. Porque na prática você já está comprometendo os dólares futuros que o Brasil receberá proveniente de exportações de produtos de investimento que você ainda não fez. Trocando em miúdos é isso. Quer dizer, eu estou apostando e já comprometendo os dólares do futuro para pagar a dívida externa. De onde virão esses dólares no futuro? De investimentos industriais que eu ainda não fiz, que eu vou fazer a partir de agora. Pode dar certo? Pode, mas é uma estratégia muito arriscada que o Brasil está mergulhando nesse momento. Então, é importante que nós observemos o período do segundo PND, particularmente o governo do Geisel, como um momento onde o Brasil vai fazer uma grande aposta. Nós estávamos com problemas, né? Houve aí um desequilíbrio por conta do choque do petróleo e o Brasil vai dobrar a aposta. Fala. O ano de 80, não era o ano de 84 explicitamente, mas era aproximadamente em torno do ano de 84. Dependia do projeto. Tinham projetos que entrariam em vigor antes, tem projetos que entrariam em vigor depois, mas o ano de 84 era considerado um ano chave, assim, justamente por causa do grande número de projetos que estariam concluídos já naquele momento e com capacidade exportadora. Tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre a estratégia que será implementada a partir de agora, o Brasil quer ser um país autárquico. O Brasil quer ser um país desenvolvido, um país blindado do que acontece lá fora. Então, o desenvolvimento industrial do segundo PND ele vai ter três grandes focos, que são as três grandes fragilidades que a economia brasileira ainda apresenta. Quais são as três fragilidades que o Brasil ainda apresenta em 1974? Fragilidade 1, energia. O Brasil depende da importação de energia, particularmente a importação de petróleo. A indústria brasileira é movida a diesel, é movida a petróleo importado. A gente não pode ficar dependendo da importação de petróleo. Fragilidade 2. A dependência de importação de bens de capital, ou seja, de máquinas e equipamentos. O Brasil não pode ficar dependendo da importação de máquinas e equipamentos. Fragilidade 3. Tecnologia. O Brasil ainda é um país dependente da importação de tecnologia estrangeira e nós não podemos ficar dependentes da importação de tecnologia estrangeira. Então, o Brasil vai completar o seu parque industrial e os três principais focos da nossa estratégia de industrialização por substituição de importações, a partir de agora, são esses.
O Brasil vai se tornar um país central, o Brasil vai se tornar um país desenvolvido, o Brasil vai completar o seu parque industrial, o Brasil vai ser um país desenvolvido depois que esse processo se concluir. Então, o segundo PND, ele entra justamente dentro dessa lógica de completar o parque industrial brasileiro. Essa frase aqui, que está do Geisel, ela faz referência justamente àquele pronunciamento que a gente viu na semana passada, é uma das frases ditas por ele naquele pronunciamento, justamente mostrando que você tem uma crise, que a crise seria causada por elementos exógenos à economia brasileira, externos à economia brasileira. Aqui tem uma charge do Ziraldo, né, uma charge justamente de 74, onde ele, de certa forma, debocha um pouco da estratégia que o governo está implementando, ou seja, controlar a inflação? Não, a inflação que fique para lá. O impacto inflacionário que o choque do petróleo vai gerar, azar. Vamos manter o crescimento econômico e vamos completar o parque industrial. A inflação não é uma prioridade. Nesse momento, a inflação vai subir, e vai subir, e vai subir, paciência. Mas eu vou manter o crescimento econômico e vou manter o parque industrial avançando, isso é mais importante. Então, aqui apenas elementos que a gente já havia visto, o desequilíbrio do balanço de pagamentos, o aumento da inflação, a redução do crescimento econômico e a necessidade de um ajuste, e a escolha acaba sendo a escolha do endividamento externo, faltou até aqui a questão da desvalorização do câmbio, como seria uma terceira opção. A desvalorização do câmbio, a mudança nos preços relativos, seria uma terceira opção. Bom, falando agora um pouco da estratégia propriamente dita, né? Quando a gente está falando então de segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento foi no período do milagre, nós temos aqui alguns objetivos. Primeiro, reequilibrar o balanço de pagamentos. Aqui está até errado, deixa eu corrigir. Reequilibrar o balanço de pagamentos. Manter o crescimento e completar o parque industrial. Então, esses são os três objetivos do milagre. Tá? Reequilibrar o balanço de pagamentos, ou seja, fazer um ajuste externo, ao mesmo tempo que a gente mantém o crescimento dentro de nossas possibilidades e completa o parque industrial, justamente corrigindo as três grandes fragilidades industriais que o Brasil tem. O Brasil tem uma fragilidade energética, o Brasil tem uma fragilidade em termos de bens de capital e o Brasil tem uma fragilidade em termos de tecnologia. Então, nós vamos completar o parque industrial, a gente vai, dentro do possível, manter o crescimento e também a gente vai conseguir efetivamente reequilibrar o balanço de pagamentos. Então, são as três frentes, os três objetivos do milagre. A gente consegue fazer um ajuste externo, consegue reequilibrar o balanço de pagamentos ao mesmo tempo que a gente consegue ampliar o parque industrial, completar o parque industrial nas três frentes que o Brasil ainda precisa e manter o crescimento dentro do possível. Durante o governo Geisel, a taxa de crescimento não vai ser mais 11% ao ano em média, mas vai ser 7%, o que é um crescimento ainda bastante forte, né? Considerando aí um país como o Brasil, mesmo um país como o Brasil, um país em desenvolvimento, uma taxa de crescimento nessa proporção é algo bastante significativo. Então vamos falar um pouco agora sobre essa estratégia, né? Mais dentro do que vai ser efetivamente feito. Quer dizer, como é que a gente vai enfrentar como é que a gente vai atingir esses três objetivos? Né? Acho que reequilibrar o balanço de pagamentos é a parte mais fácil, né? Porque reequilibrar o balanço de pagamentos você faz simplesmente pegando dinheiro emprestado no exterior, você faz simplesmente captando petrodólares. Aí você vai ter empresas estatais captando uma grande quantidade de petrodólares, você vai ter empresas privadas também captando uma grande quantidade de petrodólares. Mas assim como aconteceu no milagre econômico, a liderança é das empresas estatais. A liderança é das empresas estatais. O investimento, grosso do investimento no Brasil, do investimento produtivo, vai ser feito pelas empresas estatais. De lá para cá, essa realidade ela foi atenuada, mas ela não sumiu em absoluto. Até antes da crise da Petrobras, isso a gente está falando de poucos anos atrás, a Petrobras representava sozinha 25% do investimento no Brasil. Isso agora já no governo Dilma. Imagina nos anos 70, se você pegar as estatais, quanto elas vão representar. É claro que o grosso dos investimentos, mais de 2/3 do investimento, pelo menos, é realizado por empresas estatais durante o período do segundo PND. Então, voltando para lá, as áreas prioritárias, como a gente viu, são energia,
bens de capital e tecnologia. Então está aqui, áreas prioritárias, energia, bens de capital e tecnologia. São as 3 áreas que eu vou privilegiar e vou desenvolver. Na parte energética, o Brasil não quer mais ficar dependente da importação de petróleo de países do Oriente Médio e etc. Então, o que nós vamos fazer na prática? Primeiro, a indústria brasileira terá uma modificação na sua matriz energética, um projeto de modificação na sua matriz energética. As máquinas não serão mais movidas majoritariamente a óleo diesel, passarão a ser movidas a eletricidade. Então, vamos trocar a matriz. Aliás, essa não é uma tendência só no Brasil. Em momentos onde o petróleo fica mais caro, você é incentivado a buscar alternativas ao petróleo. Então, máquinas e equipamentos, em grande medida, começam a ser mais movidos à eletricidade e menos movidos a óleo diesel. Então, vamos diminuir aí a nossa necessidade de petróleo importado. A indústria vai buscar não ser mais dependente de petróleo importado. Segunda frente, os automóveis brasileiros não serão mais movidos a gasolina. Os automóveis brasileiros, vamos desenvolver um projeto para uma fonte energética alternativa que vai ser o nosso famoso álcool. Tá? Então, os carros brasileiros não vão mais ser movidos a gasolina. Vamos ter aí um projeto autárquico, um projeto nacional. O que pode ser utilizado para produzir energia? Cana-de-açúcar. Né? Foi a conclusão óbvia que se chegou. Então, vamos utilizar cana-de-açúcar para produzir combustível e a cana-de-açúcar vai alimentar os nossos automóveis. O Brasil vai conseguir chegar, alguns anos depois, a ter uma frota de automóveis 99% movida a álcool, o que é um indicador absolutamente impressionante. Até hoje, 25% da gasolina que a gente abastece no carro é álcool, né? Então, de certa forma, ainda existe aí um modelo bastante híbrido e o Brasil, nesse sentido, acabou se tornando até uma referência em termos de tecnologia limpa e de alteração energética. Outra frente, nós vamos no Brasil buscar prospectar petróleo. Né? É nesse momento que a Petrobras vai, de maneira definitiva, em direção ao oceano e vai buscar petróleo no oceano. Tá? Então, você vai fazer uma série de investimentos em prospecção de petróleo, em estudo de solo, justamente para que o Brasil vá conseguir se tornar um grande produtor de petróleo. Vamos extrair todo o petróleo que nós precisamos no país. Mas enquanto esse petróleo não vem, vamos fazer algo melhor. Vamos pegar e construir refinarias no Brasil. Porque já que o petróleo vai vir do exterior, pelo menos que ele seja refinado aqui. Vamos comprar petróleo bruto. E ao comprar petróleo bruto, esse petróleo vai ser refinado no Brasil, a gente vai agregar valor aqui, vai adensar a cadeia produtiva aqui e, de certa forma, diminui, pelo menos momentaneamente, esses impactos negativos do aumento do preço do petróleo, porque boa parte da cadeia produtiva vai estar aqui no Brasil. Essa decisão de construir refinarias neste momento, durante o segundo PND, a maior parte das refinarias do Brasil são da época do segundo PND, criou no Brasil uma situação muito curiosa, porque de um lado o Brasil está tomando a decisão de buscar e se tornar ao longo dos próximos anos um grande prospector de petróleo, e do outro lado ele está tomando a decisão de se tornar um país que refina petróleo já hoje. E ao longo das décadas subsequentes aconteceu algo interessante. Nós começamos a prospectar cada vez mais petróleo e esse petróleo não podia ser refinado pelas refinarias brasileiras, porque as refinarias brasileiras tinham sido constituídas para refinar petróleo importado. Ah, mas não é tudo petróleo? Não, não é tudo petróleo. O Brasil importa basicamente petróleo do Oriente Médio, que é um petróleo leve, um petróleo que tem uma grande quantidade de gasolina, de diesel, etc., ou seja, de derivados nobres. E o petróleo brasileiro é um petróleo de qualidade ruim, um petróleo de oceano, um petróleo que tem uma grande quantidade de piche. O piche é o que é utilizado para fazer asfalto. Se você já viu uma rua sendo asfaltada, aquilo que é jogado no chão, aquilo é o que sobra do petróleo. Né? Você vai refinando, vai filtrando o petróleo e no final o que sobra é aquilo ali. E aquilo é o que você joga para fazer asfalto. Então o Brasil nos anos seguintes, uma característica que permanece até hoje, que é muito curiosa, se você pegar a balança comercial do Brasil, o Brasil é um grande exportador de petróleo bruto e um grande importador de petróleo bruto. E aí tem muita gente que não entende, mas como é que é isso? O Brasil é um grande exportador de petróleo bruto e um grande importador de petróleo bruto? Sim, porque o grosso do petróleo prospectado no Brasil nós não temos como refinar. Nós não temos refinaria para isso.
E já o petróleo que pode ser refinado aqui, nós não temos, então a gente tem que importar. Então isso cria no Brasil, numa decisão que é tomada nesse momento, claro que naquele momento ninguém pensou nisso, ninguém sabia exatamente o que sairia do petróleo extraído no território nacional, particularmente no oceano, mas criou uma característica, no mínimo, curiosa que até hoje ainda existe no Brasil. Fala. Mesmo no pré-sal, que é um petróleo de melhor qualidade do que o anterior, ele é muito rico em gás, que a gente também não tinha tecnologia nas refinarias. Pegando até a observação dela, está dizendo que o pré-sal brasileiro, que já é de melhor qualidade do que o petróleo anterior, mesmo assim ele tem muito gás, né? Acaba não sendo também um petróleo que tem ali esses derivados mais nobres, digamos assim. Sim, e daí o incentivo ao consumo brasileiro de gás, porque a gente tem que fazer alguma coisa com esse gás que sai do pré-sal. Né? Então vamos ter máquinas, por exemplo, movidas a gás natural, que é algo que recentemente o Brasil acabou optando e acabou buscando incentivar. Os postos de gasolina, os carros movidos a gás natural, você tem que desovar esse gás, tem que fazer alguma coisa com esse gás, já que é isso que nós conseguimos extrair do oceano. Então o Brasil também fala. E a iniciativa efetiva para pesquisar sobre o petróleo e tal, foi só agora no segundo PND? Que diabos a Petrobras fazia até então? Ótimo. Eu não estou dizendo que a Petrobras antes não pesquisava e buscava prospecção de petróleo, mas até então a Petrobras era uma empresa minúscula. E era muito mais em solo do que no oceano. Mas era em solo, eram projetos muito pontuais, eram coisas muito pequenininhas. Até esse momento, até o segundo PND, a Petrobras era uma empresa minúscula. Minúscula. Né? Até porque, na época da criação da Petrobras nos anos 50, foi feito um modelo, um arcabouço, a gente chegou a falar sobre isso, para ela se tornar monopolista. E como ela se tornou monopolista tem um lado bom, porque o governo controla e não tem sócio, não tem ninguém que dá palpite, mas tem um lado ruim, porque se você também não tem sócio, não tem quem injete dinheiro para investir e para tocar novos projetos. Então, a Petrobras ficou ali um período de uns 15 a 20 anos sendo uma empresa relativamente acanhada, relativamente pequena. Ela vai ter o boom a partir desse momento. O Geisel, inclusive, havia sido presidente da Petrobras. O Geisel conhecia bastante o setor de petróleo. Então, aquilo se tornou, inclusive, um projeto pessoal do presidente, de que a Petrobras ia decolar, de que a Petrobras ia se tornar realmente uma empresa de referência no Brasil, como acabou se tornando. Tá? Então, fala. Se em termos políticos ela tinha mais relevância do que hoje? Não, ela tinha menos relevância. Como assim? Sim. Não tinha muito isso. A empresa ela não tinha a relevância que ela passou a ter depois. Não tinha, em termos econômicos, em termos políticos, etc. Tá? Então falamos sobre energia elétrica, quer dizer, as máquinas brasileiras vão ser movidas a energia elétrica, o que significa que a gente precisa construir hidrelétricas, né? Um dos grandes investimentos do segundo PND vai ser a construção da faraônica Itaipu, né? A maior usina hidrelétrica do mundo que está por aí até hoje. A dependência do Brasil até hoje em relação a Itaipu é uma coisa que as pessoas não têm noção. Né, de quanto Itaipu representa em termos de geração de energia elétrica. Muito provavelmente a energia dessa sala vem de Itaipu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, muito provavelmente. Não dá para ter certeza, mas muito provavelmente vem de Itaipu. Então você está falando aí de uma usina hidrelétrica gigantesca, a maior usina hidrelétrica do mundo durante décadas, depois vai ser ultrapassada pela chinesa, mas eu não quero mais depender de diesel, eu quero ter a indústria nacional movida a energia elétrica, então precisa ter energia elétrica. Então a gente tem o álcool, o Programa Nacional do Álcool, tem o foco no petróleo e tem um outro foco interessante que é o foco de energia nuclear. O Brasil vai se aventurar na geração de energia elétrica por fonte nuclear com o projeto de construção de Angra 1, 2 e 3. Angra 1 foi entregue, Angra 2 foi entregue muito recentemente, Angra 3 ainda não existe. Mas, quem sabe um dia. A energia nuclear, originalmente o projeto é para gerar energia elétrica, você escolhe a cidade de Angra dos Reis por algumas razões. Primeiro, porque ela fica entre Rio e São Paulo, os dois principais
os dois principais centros consumidores do Brasil. Segundo, se você olhar no mapa, você vai ver que a cidade de Angra dos Reis é à beira-mar e, além de beira-mar, é cercada por montanhas. Particularmente a região onde está a usina de Angra tem montanha por todos os lados. É montanha por todos os lados e do outro lado é o mar. Qual é a vantagem disso? Se tiver um acidente, se tiver um problema, é mais fácil de você isolar e tentar conter o que está acontecendo. É interessante que a gente fala de usinas nucleares. Usina nuclear é que nem avião, né? Quantos acidentes em usinas nucleares aconteceram na história? Muito poucos. 2, talvez. 3 no máximo. O problema é que quando acontece um acidente numa usina nuclear, morrem milhares de pessoas. Então, usina nuclear é que nem avião. Quantos acidentes de avião acontecem ao longo da história? Pouquíssimos, mas quando acontece um acidente de avião, morrem centenas de pessoas e aquilo é muito traumático. Então, um ponto importante é que usina nuclear é algo bastante seguro do ponto de vista estatístico. Se você pensar em termos de mortes que foram gerados por outras fontes energéticas, é muito maior. Inclusive acidentes em refinarias, acidentes causados por energia elétrica, por plataformas de petróleo. Muito mais gente morreu nessas outras fontes energéticas do que na questão nuclear. Agora, a usina nuclear tem um problema ambiental também, do lixo nuclear, o que faz com aquilo, como é que administra. Mas do ponto de vista prático, usina nuclear é algo bastante seguro, do ponto de vista físico. No próprio caso do Brasil, a gente não teve nenhum grande problema com a administração de Angra. E a gente é o Brasil, gente, pelo amor de Deus, né? E está tudo mais ou menos sob controle lá em Angra dos Reis, desde a construção da usina de Angra. O Brasil também tinha ali o objetivo de eventualmente ter uma bomba atômica, quem sabe, né, como subproduto desse esforço nuclear. Quem sabe a gente podia jogar a bomba atômica na Argentina, isso vai gerar uma tensão junto à Argentina, uma tensão grande do ponto de vista diplomático. Os argentinos se sentem um pouco acanhados. Embora, eu acho que como fruto militar do segundo PND, o grande trunfo que a gente tem é abrir as comportas de Itaipu e inundar Buenos Aires, né? Caso necessário seja, no futuro fica aí a dica, tá? Então, voltando para lá, a gente viu aqui energia nuclear, energia elétrica, álcool, petróleo, são as frentes energéticas do segundo PND. Pensando um pouco em bens de capital. Bens de capital é a parte que vai ter maior participação privada. O governo vai privilegiar bastante, principalmente através do BNDES, a concessão de crédito para o segmento de bens de capital. Um detalhe extremamente interessante que pouca gente sabe, o Brasil, a partir dos anos 80, início dos anos 80, a primeira metade da década de 80, vai se tornar exportador líquido de bens de capital, superavitário no segmento de bens de capital. Ou seja, o Brasil vai passar a exportar mais máquinas e equipamentos do que importar, o que é algo, no mínimo, impressionante. O segmento de bens de capital também está bastante atrelado ao exército, né, e à indústria militar, a indústria armamentista brasileira. Então há aí uma sinergia muito grande, um esforço muito grande. Fala. Se eles tinham preocupação com saturação de bens de capital, não. A esperança é que o Brasil exportasse. Satura, exporta. O importante é que o Brasil não se torne mais dependente da importação de bens de capital como acontecia no passado. Então você vai ter uma sinergia muito forte com o segmento militar, né, com o desenvolvimento, inclusive, de armas e equipamentos. O Brasil vai se tornar um exportador de armas no início dos anos 80. Um dos principais compradores de armas do Brasil é o Iraque, né? O Iraque vai ser um grande comprador de armas do Brasil. Na guerra Irã-Iraque, eles vão usar muita arma brasileira, inclusive vão usar tanques brasileiros, lança-foguetes brasileiros durante a guerra Irã-Iraque. Dentro aí até de um projeto de cooperação, trocando armas por petróleo. A Petrobras vai investir durante o governo Geisel no Iraque, né, na cidade de Basra, né, vai ter uma operação relativamente relevante antes da guerra Irã-Iraque, justamente como forma de tentar diminuir a nossa dependência energética ou aumentar a nossa segurança energética. Tecnologia. O Brasil precisa... No início dos anos 80. O Brasil vai ser superavitário em bens de capital no início dos anos 80. Claro que todos esses investimentos, gente, não é um estalar de dedos, tá? É um projeto e isso vai sendo desenhado e implementado ao longo dos próximos anos. Tecnologia. Fortalecimento do CNPq. O CNPq havia sido criado nos anos 50 e ele vai ser fortalecido de uma maneira absolutamente desproporcional.
absolutamente desproporcional, justamente com a concessão de bolsas de pesquisa, com a concessão de bolsas para cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. O Brasil vai ter o surgimento de um grande número de cursos de mestrado e doutorado nessa altura. As universidades públicas vão ser bastante fortalecidas, numa característica que em grande medida permanece até hoje. O governo Geisel vai tirar dinheiro do ensino básico e do ensino médio e vai botar no ensino superior. Como o governo gostava de dizer na época, eu não preciso de criança lendo, eu preciso de engenheiro. E isso é uma característica que permanece no Brasil até hoje. Se você pegar o orçamento educacional do Brasil, o Brasil é um país que gasta dinheiro de maneira colossal no ensino superior e gasta pouquíssimo no ensino básico. Compare o Brasil com o Chile, com a Argentina, com o México, com os Estados Unidos, com a Suíça, com quem você quiser. E você vai chegar a essa conclusão. Pega lá a pizza, digamos assim, do orçamento educacional e observe qual percentual é destinado ao ensino superior e qual percentual é destinado ao ensino básico ou ao ensino médio. O Brasil gasta toneladas de dinheiro proporcionalmente, né, da fatia do bolo, em ensino superior e gasta pouquíssimo em ensino básico e ensino médio. De lá para cá, isso foi parcialmente revertido, mas é uma característica que ainda permanece em grande medida. Tá? Temos ali também centros de pesquisa. O Brasil vai fortalecer e criar centros de pesquisa. E aí ficam os exemplos do centro de pesquisas da Embrapa, que vai desenvolver nessa altura a técnica da calagem, que vai fazer com que o solo do cerrado se torne agricultável. Nós podemos falar do CENPES da Petrobras, que aí vai desenvolver toda a tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. Podemos falar do centro de pesquisa da Telebrás, centro de pesquisa da Telebrás, que vai fazer uma série de esforços em termos de comunicação via satélite e também de lançamento de satélites. O Brasil vai lançar satélites nos anos 70 ao espaço, algo que, aliás, ele faz até hoje. Até hoje, a Embratel tem um ramo, tem um segmento, mesmo privatizado, de satélites que ela manda para o exterior. Tá? A Telebrás, desculpa, Telebrás. E então você tem o lançamento de satélites, todo um esforço realmente em questão de comunicação. Claro que aí o satélite para fazer ligações via satélite, transmissões via satélite e assim por diante. Podemos falar também do Centro Tecnológico da Aeronáutica, a Embraer ganhando força. A Embraer já existia, tinha sido criada na época do Milagre, mas uma série de projetos na Embraer serão fortalecidos. Projetos como os aviões Tucano vão ser levados adiante. Aviões que acabam sendo aí o início de todo o processo do desenvolvimento de aviões e aeronaves no Brasil. Então é feito um esforço muito grande. O Brasil também vai tentar fazer um esforço no segmento de indústria automobilística. Vai surgir a Gurgel, a simpática Gurgel. Talvez os mais novos não saibam o que é, mas era um carro nacional, o Gurgel. O Gurgel era um carro muito simpático, feito de fibra de vidro e movido a álcool. Fibra de vidro, para quem não sabe, é um material que é utilizado para fazer prancha de surf. Se você pegar uma prancha de surf e bater numa parede, o que acontece com a prancha de surf? Ela quebra. Se você der um soco no Gurgel, o que acontece? Ele quebra, né? Então, eu lembro da minha infância, um monte de Gurgel colado, né? Você colava com cola mesmo, ou então com silver tape, você colava o Gurgel, porque o Gurgel rachava, né? Mas era um carro muito simpático, muito amistoso, mas acabou não dando muito certo. O Brasil vai fazer esforços também na indústria eletrônica. Vamos ter a CCE, vamos ter a Gradiente, empresas justamente que tentam se desenvolver no segmento eletrônico, no segmento de vanguarda, de tecnologia. A Gradiente, acho que a única coisa que presta que ela fez foi o meu pequeno Gradiente. Fora isso, não teve muita coisa. O coloridinho, o meu pequeno Gradiente, né, que acho que foi o único produto da Gradiente que fez assim mais sucesso. Não globalmente, só aqui mesmo, mas já foi alguma coisa. E a CCE era o conserta com certo estrago, ou então começou comprando errado, né, que o pessoal falava da CCE. Mas é assim que começa, desenvolvimento industrial também. Às vezes as pessoas também são muito exigentes. Você pegar a própria Hyundai e a Samsung, no início eram umas porcarias também. Ninguém começa fazendo produto de primeira linha. A Cobra um pouquinho depois, mas também vai seguir mais ou menos a mesma lógica. No governo Geisel também o Brasil vai ter uma equipe de Fórmula 1.
O que tem a ver uma equipe de Fórmula 1 com isso? Gente, para quem não sabe, a Fórmula 1 é o maior laboratório de indústria automobilística que existe. Tudo que tem no seu carro, quase tudo, foi desenvolvido na Fórmula 1. Né? Se você pensar em freios ABS, se você pensar em controle de tração, uma série de situações que aparecem nos automóveis comuns, isso é desenvolvido na Fórmula 1. A Fórmula 1 é um grande laboratório da indústria automobilística. É feito um projeto extremamente audacioso. O Emerson Fittipaldi abandona a McLaren, que foi um choque na época, que era a maior equipe de Fórmula 1, e vai para a Copersucar Fittipaldi. A Copersucar Fittipaldi, como o próprio nome sugere, é uma joint venture da cooperativa dos produtores de açúcar, que estão na crista da onda com o Proálcool, e os Fittipaldi, que na prática era um sobrenome mais conhecido em termos de automobilismo no Brasil, em termos de segmento automobilístico. Então o Brasil vai ter um carro amarelo, que é justamente fazendo referência às cores nacionais, um carro amarelo que vai competir na Fórmula 1, se eu não me engano, no ano de 76 e também 77. Não foi muito longe. Fórmula 1 é um negócio meio caro, é coisa para gigante, coisa para Ferrari, McLaren e tal. Mas o Brasil tentou. Era uma ideia de desenvolver tecnologia de ponta no segmento automobilístico. Então, voltando para cá. Então, a gente tem aqui uma série de exemplos, né? Uma fotografia lá em cima da usina de Itaipu, da Imbel, do Sempes, da Petrobras. Uma fotografia ali do automóvel Copersucar Fittipaldi correndo na Fórmula 1, a Gurgel e por aí vai. Tá? Bom, essa foi a nossa estratégia, vai dar certo, vamos pegar a dívida externa, vamos tornar o Brasil um país desenvolvido, vai dar certo, vai acontecer, vamos, e o que acontece no meio do caminho? O Brasil é um país que não dá muita sorte. No final dos anos 70, o Brasil era o país que tinha a maior dívida externa do mundo. A dívida externa do Brasil no final dos anos 70 era de aproximadamente 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares em 1979 não são 100 bilhões de dólares em 2017, tá? 100 bilhões de dólares em 1979 é muito mais do que 100 bilhões de dólares hoje em 2017. E daí? E daí que em 1979 os países produtores e exportadores de petróleo resolvem fazer um segundo choque do petróleo. Né? Por razões políticas, que ficam aí para a política internacional explorar, a revolução no Irã, etc., os países produtores e exportadores de petróleo resolvem repetir 73. O petróleo, que já era bem mais caro, vai ficar ainda bem mais caro. Né? O petróleo, quando a gente está falando de um choque de petróleo, o de 73, por exemplo, representou o barril de petróleo triplicar de preço, tá? Triplicar de preço. Agora, o barril não chega a triplicar, mas é muito perto disso de novo. É um impacto muito violento sobre o preço do petróleo. E o Brasil estava no meio do caminho. Lembra que o Brasil já tinha comprometido os dólares futuros que ele receberia provenientes das exportações para pagar a dívida externa? A pergunta que fica é, de onde virão os dólares adicionais para o Brasil pagar por este petróleo que ficou ainda mais caro? O Brasil continua sendo um importador de petróleo. Já diminuiu a sua dependência em 79? Já, mas é devagar, não é assim de uma hora para outra, é um processo e tal. O Brasil ainda foi pego de maneira bastante vulnerável. Então, o encarecimento do petróleo em 1979, no segundo choque do petróleo, faz com que, na prática, o nosso balanço de pagamentos desequilibre de novo. E não é só isso. Já seria ruim o suficiente se fosse só o segundo choque do petróleo para nós termos um novo desequilíbrio do balanço de pagamentos, justamente quando o nosso projeto estava a pleno vapor, o nosso projeto de aprofundamento de industrialização por substituição de importações, mas veio mais. Em 1979, diferentemente do que havia acontecido em 73, os americanos reagiram. No final dos anos 70, a economia americana vivia o maior índice de inflação de sua história. A economia americana estava com uma inflação na casa de 2 dígitos, dentro de uma lógica que a gente vai explorar um pouco mais à frente. Mas, só para já deixar mais ou menos ligado, lembra que eu havia dito na aula passada, durante o milagre, que os americanos estavam imprimindo dólares? Imprimir dólares gera inflação nos Estados Unidos, óbvio. E esse processo ele continuou em grande medida durante toda a década de 70. Na primeira metade, porque a guerra do Vietnã foi até a primeira metade,
né, dos anos 70. E na segunda metade, porque os americanos continuaram tentando estimular a economia no governo Carter através realmente de uma política monetária frouxa. O fato é que em 1979 se torna presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, Paul Volcker. Paul Volcker olha para esse contexto de dólar enfraquecido, de inflação nos Estados Unidos e de petróleo disparando de preço, e a reação dele é botar o juro na estratosfera. Fazer uma política monetária violentamente contracionista. A gente vai explorar um pouco melhor isso na parte de macroeconomia. Mas por que você coloca a taxa de juros na estratosfera? Por que você faz uma política monetária contracionista? O Paul Volcker considerava que havia moeda demais em circulação. Então, uma das maneiras de diminuir a quantidade excessiva de moeda em circulação é fazer uma política monetária contracionista. E por que aumentando a taxa de juros? Porque aumentando a taxa de juros, você concorda comigo que o dólar se valoriza? Claro, porque se você aplicar em dólares, você vai ter uma rentabilidade maior. Então, mais pessoas terão interesse em comprar dólares, mais pessoas comprando dólares, o dólar se valoriza. Tá, o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil estava endividado até o pescoço. E a taxa de juros da dívida externa brasileira era pós-fixada, ou seja, juros flutuantes, o que é o normal. Na maior parte do mundo, juro não é fixo, como no Brasil. O juro é fixo no Brasil porque a gente tem um histórico de instabilidade tão grande que, se não for fixo, não tem contrato quase. Né? Você tem que ter um mínimo de garantia dos dois lados para que a coisa seja assinada, seja levada adiante. Mas em lugares onde a coisa funciona de maneira mais regular, o juro flutua. Então, se o juro subir, o devedor vai ter que pagar mais caro. Se o juro cair, o devedor vai pagar mais barato. E no caso do Brasil, em 1979, se tinha uma coisa que não era uma boa ideia, era você estar devendo em dólares. Primeiro porque o dólar vai ficar mais caro. Segundo porque o juro vai ficar mais alto. Ou seja, essa crise da dívida se inicia aqui. O aperto monetário feito pelo Fed vai fazer com que o Brasil seja condenado à crise da dívida externa. A partir deste momento, a nossa dívida externa se torna impagável, porque vai incidir sobre a nossa dívida externa uma taxa de juros mais do que dobrada, de uma hora para outra. De onde virão os dólares para a gente pagar pelo petróleo mais caro? De onde virão os dólares para a gente pagar os juros mais altos que a gente não estava prevendo? De lugar nenhum. Não tem como vir de lugar nenhum. Né? Eu já havia comprometido os dólares futuros que eu receberia provenientes das exportações para pagar a amortização de dívida. Eu não contava com o petróleo mais caro e eu também não contava com o juro mais alto. De onde virão os dólares para pagar isso? De lugar nenhum, não tem como pagar. O Brasil, em 1979, está virtualmente quebrado em termos de situação externa. O Brasil não tem de onde tirar dólares adicionais para pagar pelo petróleo que ficou mais caro a partir de 79. Não tem de onde tirar dólares adicionais para pagar pela dívida externa que ficou mais cara, porque passou a incidir sobre ela uma taxa de juros mais alta. O Brasil está isolado nesse processo? Não. Dezenas de países passam por situações semelhantes. Mas ninguém na intensidade e gravidade do Brasil. Porque ninguém estava tão endividado quanto o Brasil. Ninguém tinha ido tão longe dentro do seu projeto de desenvolvimento como o Brasil. Ao longo dessa primeira parte da aula, a gente viu a quantidade de projetos que foram tocados simultaneamente no Brasil. Gente, isso foi financiado em grande medida com endividamento externo. Com dívida externa. E agora para pagar todos esses empréstimos que foram captados para tocar esses projetos todos? De onde virão os dólares para pagar esses projetos todos? A gente não previu isso. A gente previu que haveria uma situação de estabilidade no sistema internacional. Ninguém previu que ia ter um segundo choque do petróleo. Pior, que ia ter um aperto nos juros internacionais, que o juro lá fora ia subir de tal maneira. Na segunda parte da aula de hoje, a gente vai ver como é que o Brasil enfrenta esse novo desequilíbrio, que, aliás, é muito mais grave do que o primeiro. A situação era grave em 73, agora em 79, ela é bem mais grave. Vamos fazer uma pausa e a gente já continua.